Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, e aí, tudo bem? É começo, né? A segunda-feira chegou, minha gente. Mas olha, é fim também, viu? Vamos segundar neste 31 de março de 2025. Olha, e entre começos e recomeços, o que eu tenho a dizer é que a data de hoje é especial. É um marco na comunicação popular. E aí, você já sabe por quê? É que a partir de hoje seguimos na sintonia de estreia da Rádio Brasil de Fato. Estamos dando um passo histórico no BDF. E esse espaço fortalece ainda mais a comunicação popular e amplifica vozes do país e do mundo. E a gente irradia essa alegria pela novidade e pela sua companhia aqui em mais uma edição feita com todo carinho pelo Brasil de Fato. Eu sou o Daniel Lamir e tenho o prazer de te acompanhar nessa prosa diária para ecoar o bem viver. E de palavra em palavra a gente se junta em um grito maior de quem luta por um mundo melhor e mais justo. Então chega mais aqui com a gente. Vamos juntos e juntas conferir as manchetes do dia. E aí, mudou? Mudou sim. Mudou o nome, mas a sintonia é a mesma. Bem Viver estreia na Rádio Brasil de Fato. Confira os detalhes. Denúncia. Maior construtora do Nordeste, Moura do B, tem nome envolvido em ação contra trabalho escravo. Conversa Bem Viver é com a roteirista Vera Egito, que escreveu para o filme A Batalha da Rua Maria Antônia. O SUS é essencial no combate à violência contra a mulher, mas a área demanda mais investimento. E ainda no mês das mulheres, juventudes em Cuba lutam pela equidade de gênero. Então é isso, minha gente. As manchetes que estavam aqui na minha mão acabaram, mas o programa tá só começando. Então fica aqui com a gente e confere essas e outras. Olha, gente, hoje é um dia muito especial para o BDF. É que a visão popular do Brasil e do mundo agora está com a frequência de rádio na cidade de São Paulo e região. A sintonia 98,9 FM, a partir de agora, é Rádio Brasil de Fato. Monize Ravena, coordenadora de áudio e vídeo do BDF, fala pra gente sobre a importância dessa frequência de rádio. De fato, diante de toda essa nossa atuação, mas estar numa rádio FM, no dial, de antena, que pega em São Paulo e na Grande São Paulo, é um passo bem importante pra gente. Lembrando que toda a nossa programação também vai estar, toda a nossa programação ao vivo também vai estar no YouTube. Então, a gente também concretiza um objetivo do Brasil de Fato, que é o jornalismo multilinguagem, a integração dessas formas de fazer. Monize também lembrou que a atuação do BDF com rádio não é de hoje não, mas esse passo dado nesta segunda entra para a história. No Brasil de Fato, a gente sempre trabalhou com a linguagem do rádio, né? Então, a gente tem tanto programas de rádio voltados para rádios comunitárias, educativas, rádios parceiras, como temos uma radioagência que disponibiliza também para esse conjunto de rádios e também para outras pessoas interessadas o nosso conteúdo. Então, quase todo o nosso conteúdo de jornalismo tem uma versão em rádio. Hoje isso é um diferencial. Inclusive no mercado, né, a gente não usa inteligência artificial para gerar o áudio. A gente faz uma notícia de rádio. E também a nossa área de podcast entendemos como a mesma linguagem, né, para públicos diferentes. Essa chegada da Rádio Brasil de Fato reforça a nossa crença de que o rádio continua sendo importante, que as linguagens não chegam ao fim, né, que os instrumentos não chegam ao fim, mas que eles se renovam e a nossa chance de alcançar públicos que hoje a gente não alcança no Brasil de Fato. Então é isso, tem o Bem Viver e muito mais na frequência 98,9 FM na Grande São Paulo. Dessa forma, Monize fala o que as ouvintes e os ouvintes podem esperar da programação. Nossa programação vai ter muito jornalismo a partir da visão popular do Brasil e do mundo. Então, programas ao vivo, entrevistas, muito conteúdo sobre Bem Viver, muita cultura e música.
Bom, é isso, minha gente. Vamos sintonizar e entrar ainda mais nessa frequência de comunicação popular. Me diz aí, tem alguma coisa que você não cansa de dizer? Acho que sempre tem alguma coisa, né? Por aqui eu tenho algumas, mas um exemplo é dizer que é um prazer imenso ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Você já pensou em receber as principais notícias do Brasil e do mundo diretamente no seu e-mail? É simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo isso com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Bom, e a gente destaca agora uma reportagem exclusiva do Brasil de Fato. É que a maior construtora do Nordeste, Moura do B, teve o nome dela envolvido em uma operação contra o trabalho escravo. A relação foi feita na atividade de construção de condomínios de luxo em Pernambuco. A fiscalização aconteceu em agosto do ano passado na cidade de Ipojuca, no litoral sul do estado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a ação flagrou 16 prestadores de serviço da empresa. Os detalhes agora com Pedro Estropaçolas. Das 73 pessoas encontradas em condições análogas à escravidão na construção de condomínios de luxo no litoral sul de Pernambuco, em agosto de 2024, 16 prestavam serviço para a gigante imobiliária Moura do B. A informação foi obtida pelo Brasil de Fato junto ao Ministério do Trabalho e Emprego via Lei de Acesso à Informação. De acordo com o documento, o resgate dos trabalhadores no empreendimento da Moura do B ocorreu no dia 20 de agosto de 2024 na cidade de Ipojuca, a 70 quilômetros de Recife. A construtora foi uma das 11 empresas autuadas pelo MTE em Pernambuco, que também inspecionou 8 alojamentos e emitiu 1.166 autos de infração em diferentes empreendimentos. A Moura do B considera absurda e ilegal a acusação que recai sobre a empresa. Em nota, disse que não reconhece a fiscalização do MTE e argumentou que as autuações estão sendo contestadas administrativamente. Afirmou que elas ocorreram com base em uma interpretação equivocada que considerou como alojamentos imóveis alugados voluntariamente e por iniciativa dos próprios trabalhadores. Dulcilene Moraes, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Pesada em Pernambuco, não deu informações sobre o nome das empresas envolvidas nas inspeções de agosto de 2024, mas deu detalhes de como a presença de alojamentos fora do ambiente das obras tem sido usada como uma estratégia pelas construtoras no estado para driblar a fiscalização. Os alojamentos antes que eram feitos dentro da obra, hoje eles não fazem mais na obra esses alojamentos, porque é uma maneira também de evitar a fiscalização no local de trabalho. E esses trabalhadores alugam casas lá perto da obra, enfim. E aí não se tem o controle da ação fiscal, nem do sindicato, nem do Ministério Público do Trabalho, nem da própria Procuradoria. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma fiscalização dirigida. Estamos localizando os alojamentos e onde esse pessoal está. A gente está indo nos bairros onde é que o pessoal está efetivamente sendo alojados para poder intervir de forma direta nessas condições.
O MTE não deu informações específicas sobre as violações encontradas no empreendimento da Moura do B no dia 20 de agosto de 2024, mas deu um panorama geral sobre as condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores nos estabelecimentos inspecionados. Imagens feitas durante a operação revelaram a precariedade dos locais onde dormiam os trabalhadores. As paredes tinham infiltrações e não havia lençóis. Sem acesso a colchões, alguns dormiam em cima de folhas de papelão. Edson Cantarelli Guerra, auditor fiscal do trabalho e chefe do setor de planejamento da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Pernambuco, descreve a precariedade nos 8 alojamentos fiscalizados. Tinha casos lá que, além de uns que não tinham sequer banheiro, outros que o banheiro existia fisicamente, mas não funcionava, não tem nenhum tipo de saneamento, então fica aquela situação, nem porta. Então, um dos casos específicos, o banheiro não tinha porta. Então, o cara, como é que faz ali para lidar com isso? Não só o constrangimento individual, mas assim, o constrangimento coletivo de todos que residem na casa. Então, essa coletânea de irregularidades que seja que o auditor fiscal ele enquadre aquela situação como o trabalho escravo. E foi isso que foi encontrado lá. De acordo com a Moura do B, as pessoas encontradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego vivendo em condições degradantes não são empregadas ou prestadoras de serviço da incorporadora e foram contratadas, entre aspas, diretamente por pessoas jurídicas que são proprietárias das obras, logo independentes, responsáveis pelas etapas da obra e por sua própria força de trabalho. Fecha aspas. A empresa única incorporadora nordestina listada na Bolsa de Valores brasileira reforça também que até o momento não teve acesso ao resultado da apuração, o que fere os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sem citar o nome da Moura do B, o auditor fiscal do trabalho Edson Cantarelli Guerra argumenta que todas as autuações foram bem estudadas e se baseiam em fundamentos legais, pois puderam identificar quem realmente se beneficiou da mão de obra análoga à escravidão, seja por culpa direta ou por negligência no cuidado. Muitos empregados estavam vinculados a empresas terceirizadas que não tinham estrutura para ser terceirizada, ou em figuras jurídicas que eram feitas visivelmente para mascarar aquela vinculação direta com a grande construtora. E no aspecto do alojamento a mesma coisa. Os requisitos ali, as condições em que aquele alojamento era criado de alguma forma, em que os trabalhadores chegavam àquele alojamento ou que se mantém naquele alojamento, em todos assim, foi identificada uma participação direta do empregador. A reportagem apurou que atualmente a Moura do B tem 3 empreendimentos imobiliários sendo construídos em Ipojuca, todos da linha Beach Class, uma espécie de condomínio fechado que, segundo a empresa, oferece serviços de um resort e a rentabilidade de um imóvel de primeira linha para locação. Pouco após o resgate dos 16 trabalhadores, a Moura do B apresentou os melhores resultados de sua história. Segundo a empresa, foram 2 bilhões de reais em vendas e adesões líquidas somente nos primeiros 9 meses de 2024. A incorporadora, líder no mercado imobiliário no Nordeste, fechou o ano com 251 milhões de lucro líquido, um crescimento de 61,3% em relação ao desempenho de 2023. Ivan Moraes, ex-vereador do Recife e militante do Subverta, fala sobre a atuação da empresa no estado. É triste que tenha havido essa denúncia, né? A gente não quer nunca que isso aconteça, a gente prefere que as empresas sejam idôneas, que os trabalhadores e trabalhadoras sejam contratados no regime de CLT, que recebam direitinho, que tenham todos os direitos garantidos, mas eu não posso dizer de forma alguma que me surpreende. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolos. Vale a gente destacar que no Brasil, principalmente nas capitais, a verticalização urbana dá pistas do ritmo das construtoras. Em algumas metrópoles, esse adensamento de construções foi tanto que superou até o crescimento populacional. Foi o caso, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Essa constatação está em uma pesquisa inédita conduzida pelo Instituto WRI Brasil. Ela avaliou o espaço urbano brasileiro entre os anos de 1993 e 2020. E como a gente sabe, né? Algumas pessoas vão até defender que essa movimentação
valoriza a questão econômica, né? Me considerando só essa área, tem muita coisa para a gente colocar em jogo ainda, né? Mas se esse papo seguir para questões como os direitos, o debate vai se expandir bem mais. Em meio a tudo isso, a esse boom de expansão, por exemplo, a crise habitacional no país persiste. Você pode conferir mais sobre o assunto em reportagem publicada pelo Brasil de Fato. No último dia 26, o texto produzido pela jornalista Carol Batailler tem o seguinte título: Cidades brasileiras ganharam mais prédios que o necessário para a demanda populacional, mas crise habitacional persiste. Vai lá em brasildefato.com.br e confere. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Chegou aquele momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, é você e muitas outras pessoas. É que o nosso Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos até para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais, viu? Você, por exemplo, faz parte de alguma rádio e quer se juntar nessa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando você chegar lá, clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo, na hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Oi, eu sou a Fernanda Valim Martos, sou coordenadora do Núcleo de Ativismo na cidade de São Paulo, da ONG Rio de Paz. Mas a ONG Rio de Paz está há 17 anos no Rio de Janeiro, trabalhando com direitos humanos, redução de homicídios, combate ao empobrecimento, e a gente está dentro da favela do Jacarezinho. Dentro da favela do Jacarezinho a gente tem projetos e a gente executa projetos de combate à insegurança alimentar com a distribuição das quentinhas, das marmitas diariamente. A gente tem consultas médicas na nossa sede. Estamos com um projeto de telemedicina agora para ampliar para todo o Brasil o nosso projeto de consultas médicas. Temos também combate ao desemprego com programas de empregabilidade, e a gente é mais famoso por causa das nossas manifestações de rua, né? A gente trabalha junto com a imprensa, fornecendo dados para a imprensa e instigando o poder público e a sociedade através do trabalho de imprensa com as nossas manifestações. Então a gente pede para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, para quem quiser somar conosco, nós estamos nas redes sociais com o @Rio de Paz, Instagram, Facebook, Twitter, e o nosso Pix. Se você quiser colaborar para esse trabalho tão legal, é pix@riodepaz.org, o nosso e-mail. Então, repetindo, pix@riodepaz.org, que é o nosso e-mail. Muito obrigada. Bom, e o Conversa Bem Viver de hoje é com o nosso amigo e jornalista Afonso Bezerra. É que o nosso titular, também amigo e jornalista Lucas Salum, tá dando uma merecida descansada. E aí Afonso conversa agora com a roteirista Vera Egito. Vamos conferir? Bora lá?
E quem conversa bem e viver com a gente hoje é Vera Egito, diretora de, entre outras obras, do filme A Batalha da Rua Maria Antônia, que estreou nos cinemas no último 27 de março. A obra revisita o importante, marcante episódio da luta estudantil durante a ditadura militar, que é a Batalha da Rua Maria Antônia, em que estudantes da Faculdade de Filosofia da USP enfrentaram ataques promovidos por integrantes do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, infiltrados na Universidade da Mackenzie. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema da nossa história, e também, claro, sobre o filme, a estreia, como é que ele chega aí aos cinemas, é claro, a nossa diretora Vera. Seja muito bem-vinda, obrigado por topar conversar aqui com a gente. Obrigada, Afonso, eu que agradeço. A primeira pergunta que a gente pode fazer, claro, é um pouco de curiosidade aí sobre os bastidores e sua experiência também dentro desse tema, dentro desse assunto. Como é que foi o despertar para fazer esse roteiro, para pensar esse filme, Algo pessoal aí em relação ao assunto, a uma pesquisa, enfim, qual foi o despertar para falar sobre a batalha, Acho que o tema político e o tema da ditadura sempre foi presente, assim, na minha casa, Acho que eu cresci numa casa onde se falava de política e se discutia esse assunto e se valorizava muito a democracia recém-conquistada. Então, eu tirei título bem cedo, com 16 anos. Então, sempre é um assunto de casa. E eu fiz cinema na USP, estudei cinema lá, entrei em 2003 na Escola de Comunicação e Artes da USP, e na USP essa história é muito viva, porque envolve os alunos da Escola de Filosofia dos anos 60, que era aqui na Rua Maria Antônia. Então, existe uma mitologia em torno da Batalha da Rua Maria Antônia na USP, entre os professores, entre os alunos, e quando eu ouvi falar a primeira vez desse evento, foi lá e eu comecei a ler livros, estudar um pouco, e fui me interessando mais e mais. E aí tive a ideia de fazer esse longa-metragem de ficção, O longa é uma ficção, a história, os personagens que estão ali são personagens fictícios, mas que se passa nesse evento real. Então é uma ficção inspirada em eventos reais e veio desse interesse, dessa pesquisa. Queria que você me corrigisse se eu estiver um pouco equivocado, eu ainda não assisti o filme na íntegra, ele estreou no dia 27, Mas a personagem principal que circunda ali, ela não tem um envolvimento político, ela não tem uma tradição ainda forjada e tal, mas ela vai se descobrindo ao longo da história e ela vai se percebendo política de alguma forma ao longo da trama. Como foi essa tua decisão de pensar essa personagem assim, um pouco já distante da política e não a militante ali ativa, já aguerrida originalmente, O que é que ela discursa um pouco sobre aquele episódio, Talvez a personagem principal seja Lilian, vivida por Pamela Germano. A Lilian, ela é uma personagem que ela começa um pouco com medo, um pouco em cima do muro, ela teme muitas coisas, ela tem questões internas também para resolver. E tem outros personagens no filme, o filme ele é multi-personagens, tem vários pontos de vista que já são, que são do movimento estudantil, presidente do centro acadêmico, presidente da Uni, então, e são personagens com quem ela interage. Eu acho que esse destaque para a Lilian tem a ver um pouco com o espectador entrar nessa história a partir do olhar de alguém que também está tentando entender o que está acontecendo ali, Então, a Lilian serve um pouco como uma parceira do espectador, alguém que chega e começa a entender, começa a se envolver e termina o filme, oxalá, transformado, Porque Lilian se contamina de tudo isso, dessa ideologia, desse sonho, dessa luta durante a história. E um pouco se parece com o que acontece geralmente assim, na juventude, quando a gente está ali naquela transição e se depara com o movimento estudantil, um processo de sair do processo de informação para se formar politicamente também com essas experiências. Eu queria que você falasse um pouco também, com base nas suas pesquisas, nos livros que você leu, quando esteve lá na USP, sobre esse episódio, para trazer para a gente um pouco o que fez eclodir essa batalha, O que fez com que esses estudantes chegassem a um confronto ali naquele ano. Então, o que aconteceu, A gente está em 1968, outubro de 68, é um momento ainda pré-AI-5. Para quem não sabe, o AI-5, o ato institucional número 5, foi o golpe dentro do golpe. Então, o golpe militar acontece em 64.
4 anos depois, esse ato institucional liquida de vez as liberdades individuais, e aí a ditadura se instaura definitivamente, descaradamente, e isso dura mais de uma década. A Batalha da Rua Maria Antônia acontece na Rua Maria Antônia, que é aqui no centro da cidade de São Paulo. O conflito acontece entre os estudantes de filosofia da USP, então ali dentro do prédio de filosofia, o prédio já era ocupado pelo movimento estudantil, a UNE, a União Brasileira dos Estudantes, já era clandestina naquele momento, e os movimentos estudantis representavam uma forte resistência contra o regime autoritário. Do outro lado da rua, dentro da Universidade Mackenzie, infiltrado entre os estudantes, né, dentro do Mackenzie também existiam estudantes de esquerda, mas ali infiltrados estava o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que era uma milícia da ditadura, apoiada pela ditadura militar. Eu acho que hoje a gente pode fazer um paralelo sobre essas milícias virtuais que assolaram aqui a política brasileira nos últimos anos. O CCC era uma milícia mais concreta, presencial, e que agredia os alunos já há muito tempo. Essas hostilidades vinham acontecendo desde o começo da ditadura. Tem um evento célebre, assim, que ficou conhecido do CCC, invadir um teatro aqui no centro da cidade, espancar o elenco. Então eles praticavam esses atos de terrorismo no bairro, na cidade. Se diziam comandos de caça. E em algum momento essas hostilidades foram respondidas pelos alunos da filosofia, os alunos do movimento estudantil, e o conflito virou uma batalha campal, com explosões, com incêndio, e com a morte, terminou com a morte de um estudante, o José Guimarães, que era um secundarista na época, que estava defendendo o prédio da Maria Antônia, que morreu com um tiro na cabeça, mais um assassinato da ditadura militar, que nunca foi investigado, nunca foi esclarecido, nunca foi sequer investigado. E quando você fala que crimes da ditadura, né, que não são investigados nem esclarecidos, assim, no momento que a gente está conversando aqui, gravando essa entrevista, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e aliados próximos, militares, vão para o banco dos réus, né, num julgamento justamente por uma tentativa de golpe, né, em 2023. Então, como é que você está reagindo aí com o filme estreando exatamente nesse contexto, trazendo à tona esse episódio que ocorreu há 60 anos, um pouco menos de 60 anos, né, lá na ditadura militar que o Jair Bolsonaro tanto reverenciava, né? Pois é, ontem a gente teve uma pré-estreia no Cine Brasília, que foi muito emocionante. O Cine Brasília é um cinema histórico lá de Brasília, do projeto original da cidade, um cinema de mais de 600 lugares. A sala estava cheia, foi muito emocionante, teve muito pedido de sem anistia, pedidos de justiça, porque é isso, a gente cada vez mais, né, desvendou o 8 de janeiro, entendeu que de fato tinha ali um golpe sendo orquestrado com ameaça de vida, inclusive de morte do presidente da República, e isso só mostra o quanto o filme é atual, né? Eu acho que os filmes que falam sobre a ditadura, eles não falam sobre o passado, eles falam sobre o presente, porque essa constituição, essa estrutura política, ela segue viva no Brasil, na América Latina, e então essa história não pode ser esquecida ou tratada como algo que foi resolvido, né? A ditadura militar não foi resolvida, até porque a anistia, eu acho, né, a anistia, da maneira como ela aconteceu, acabou sendo muito nociva para a gente, para nossa sociedade, porque os crimes cometidos pelo Estado nunca foram resolvidos, né, e se criou uma ideia de que é possível equiparar terrorismo de Estado com a reação da sociedade civil organizada, como se os supostos crimes que alguém está resistindo contra a tirania pudesse se equiparar a um Estado equipado e terrorista, assassino e torturador, né? São duas forças que não têm comparação, né? Então, ao perdoar ambas as coisas, a gente viveu aqui décadas de impunidade, na verdade, né? Com famílias que nunca souberam onde estão os corpos dos seus familiares e que, inclusive, é subestimado, né? Os números que a gente tem são subestimados. A gente teve um pouco de acesso à verdade com a Comissão da Verdade durante o governo da Dilma. E acho que essa Comissão da Verdade, ela trouxe à tona muitas coisas. O próprio filme recente, Eu Ainda Estou Aqui, e outros, o meu filme também, eu acho que a Comissão da Verdade trouxe muita informação para a gente, e que só prova que está acontecendo ainda, né? Os direitos adquiridos, eles não são garantidos, eles continuam ameaçados. Vocês fizeram uma exibição no Congresso, na Bienal da UNE, né, que aconteceu aqui em Pernambuco, onde eu estou,
E acho interessante esse diálogo, inclusive. Primeiro porque a UNE estava diretamente envolvida com o episódio da Batalha da Maria Antônia, né? Já estava na clandestinidade, mas muito central nessa história. Mas eu queria entender um pouco vocês da equipe do filme, né? Como perceberam um pouco como é exibir essa história para essa geração atual do movimento estudantil, né? Como foi a recepção, como é que essa juventude reagiu a essa história, porque do ponto de vista cronológico, aí é uma geração um pouco distante do que foi o golpe de 64, né? Mas ao mesmo tempo é uma geração que volta a ser cercada por ameaça golpista, né? E por golpes também, como foi o caso da Dilma em 2016. Então, como é que vocês perceberam, né, a reação desse público aqui no evento da UNE? Assim, o movimento estudantil aderiu muito ao filme, tanto que se tornou parceiro do lançamento do filme. Todas as pré-estreias tiveram uma presença muito importante das lideranças estudantis. O Manuel Rangel, que é nosso produtor executivo, né, que produziu o filme, ele é uma ex-liderança estudantil, então tem toda uma tradição estudantil no filme. E os jovens do movimento se identificam muito, inclusive atentam para similaridades das situações vividas, né? Muitos viveram as ocupações na escola, muitos resistem também contra violência militar e policial, né? Porque no filme, na história real, a escola de filosofia é fechada, né, pelas forças da ditadura, e o prédio permanece fechado até os anos 80. Hoje em dia é um centro cultural, o Centro Cultural Maria Antônia. Então, os estudantes se veem muito ali e celebram muito essa história, né, da UNE, da UEE, da UBS, do movimento estudantil que estava tão presente. Os movimentos estudantis são grandes formadores de quadro da política brasileira e e os quadros do próprio movimento são sempre muito aguerridos, né, na luta, assim. São pessoas sempre muito apaixonadas, muito comprometidas, e eu acho que o filme traz essa paixão dos anos 60, e quando eu encontro os jovens na Bienal da UNE, hoje, agora, em 25, eu vejo a mesma coisa, essa mesma capacidade de se doar para a ideia de que o ensino brasileiro pode sim ser universal, gratuito, de qualidade para todos, né? A pauta do movimento estudantil é uma pauta muito positiva para o país, né? E quando você falou lá atrás do que foi, né, o episódio da batalha, e descrever um pouco as ações do CCC, né, do Comando de Caça aos Comunistas, né, invadindo o teatro, perseguindo os professores, enfim, não me deixou aqui de querer trazer semelhanças com o momento que a gente vive no Brasil, né? A gente tem uma série de movimentos aí que tensionam um pouco a área da educação, né? Escola sem partido, a própria perseguição aos professores, né? Cancelamento de espetáculos, enfim, com esse viés um pouco moralista, né? Enfim, como é que você vê essa semelhança, né, entre o que ocorreu ali em 68 e esse Brasil de hoje? É que, assim, eu acho que os ataques do governo Bolsonaro à cultura, ao cinema, ele, né, desmobilizou completamente os aparatos de incentivo à arte. É previsível, né, porque é onde está o pensamento crítico. A ditadura também, quando abafa os artistas independentes, ela evita que o pensamento crítico venha à tona, venha à sociedade. Porque quem que denuncia, quem que reflete sobre os desmandos do governo é a imprensa livre, é o artista, são essas pessoas que apontam o dedo para a tirania. Então é claro que tem que abafar o que está sendo dito, tem que cortar verba, tem que perseguir. Isso aconteceu lá e aconteceu também no governo Bolsonaro, me parece até previsível, né? E hoje em dia a gente tem essa coisa da desinformação muito, muito forte, né? Então, tem vários ataques, eu lembro pessoas falando, você vive da Lei Rouanet, e eu falava, mas o cinema não usa a Lei Rouanet. Não é que eu nunca fiz um filme com Lei Rouanet, nenhum filme nunca foi feito com Lei Rouanet. A Lei Rouanet é para espetáculos ao vivo, né? Teatro, espetáculos, mas não importa falar, porque também ninguém está ouvindo, né? A gente chegou nesse não diálogo, né? Onde essa pós-verdade, onde os ataques eles são sem pé nem cabeça, né? Absolutamente sem pé nem cabeça. O mercado audiovisual é um mercado importantíssimo para a economia brasileira, maior do que a indústria automobilística, em termos de número, por exemplo, de dinheiro circulando. Tem incentivo fiscal, como tem incentivo fiscal para todas as indústrias nacionais, assim. Não é o que acontece só no audiovisual, né? Então, eu acho que esse projeto de prejudicar a imagem da indústria cultural, ele é um projeto de todas as ditaduras, né? Porque é perigoso gente pensando, gente refletindo, criando pensamento crítico.
tanto na imprensa quanto na arte. E inevitavelmente, para falar do cinema, né, a gente vem aí agora recente no ano passado foram 60 anos do golpe, né, e tivemos aí o Ainda Estou Aqui, né, que brilhou lá no Oscar, mas outros filmes também. Me lembro de trazer até uma entrevista aqui no programa sobre um filme a respeito do Zé, né, que era um militante, o Zé da Mata Machado, que era de Minas, mas que foi assassinado aqui em Pernambuco pela ditadura militar. Enfim, então foi um ano que o cinema trouxe a memória, né, sobre a ditadura. E agora o seu filme também aí com o pessoal, né, falando sobre a batalha. Então, assim, como é que você avalia esse papel do cinema segurar essa memória, né, que é tão cara hoje para a sociedade brasileira a respeito da ditadura, né? Ele tem sido o que a gente mais ouviu falar a respeito do Ainda Estou Aqui era que ele colocava as famílias brasileiras dentro do que foi o horror da ditadura, né? Então o cinema tem essa força de emocionar também e de criar empatia, né? Então, na tua visão, assim, esse papel de assegurar a memória é o cinema que está na vanguarda hoje nesse Brasil contemporâneo? Eu acho que o cinema ele por vocação, ele é um retratista do tempo, né, do tempo que se vive. Então, eu acho que qualquer filme, todos os filmes feitos são retratos da contemporaneidade. Eu acho que quando você faz um filme, você está sempre falando do tempo de hoje, onde ele está sendo feito. Mesmo que você olhe para trás, né? Você olha para trás a partir de um ponto de vista atual. E o cinema tem esse poder de retratar a história. Então, daqui a 10 anos, 15, 20, a gente vai ver os filmes feitos hoje e vai ver esse retrato fiel do pensamento atual. É uma grande vocação do cinema. E o cinema, por ser narrativo, né, por encantar através da história, né, por ele não ser informativo só, ele leva essas reflexões a partir da emoção. Né? O Romário Antônio, ele retrata esses jovens ali dentro, e ali dentro da escola, nesse cerco do CCC, nesse cerco policial, acontecem paixões, intrigas, medos. É um coming of age, né? É um filme de amadurecimento também. Então eu acho que essa vocação do cinema de tocar os corações e a partir do toque do coração trazer também reflexões e entendimentos é o que me apaixona no cinema, né? É por isso que é a arte que eu mais amo, e acho que o audiovisual, de uma maneira ampla, é também a arte que mais atinge as pessoas. Todo mundo consome audiovisual. Você pode até dizer que talvez você nunca tenha ido ao teatro, que é uma pena, ou que você nunca leu um livro, que também é uma pena, mas nunca ter visto uma obra audiovisual não existe, né? O audiovisual, ele atinge todo mundo. E acho que atinge através da história, da narrativa. E os filmes que vêm refletir sobre a ditadura são os filmes que estão sendo feitos hoje, nos últimos tempos, falando de hoje, falando do que estamos vivendo desde 2016, certamente. Né? Não é à toa que essas histórias têm pegado e têm ganhado tanta força, tanto entre os realizadores quanto no público. Vera, queria que você nos contasse agora como é que as pessoas podem assistir a partir de agora, então, o filme, né? Em quais capitais ele vai ficar em cartaz. Conta pra gente como é que o público pode conhecer essa história. Olha, o filme está em várias capitais, em várias cidades, São Paulo, aqui no sul, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Leme, está também no Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Teresina, Recife, Porto Alegre. E queremos ir para mais cidades também, expandir esse lançamento. Agora, nessa semana de lançamento, estamos em todas essas cidades e queremos correr o Brasil. É um filme jovem que retrata uma juventude muito sonhadora. Acho que é um filme que emociona também. E eu quero muito que ele seja visto o máximo possível. Que bom. Eu estava entrevistando, inclusive, o Marco Pigossi, né, o autor. Ele também está lançando agora o Maré Alta. A gente estava falando um pouco sobre esse bom momento do cinema, né? Como o cinema brasileiro, aliás, está vivendo uma recepção maravilhosa do público nesse processo de retomada do Ministério da Cultura e as pessoas respirando um pouco novamente essas políticas públicas para o cinema e a plateia dando uma resposta, né, de que tem público, tem audiência, né? Você está sentindo isso também? Sim, é lindo. Na verdade, desde que a pandemia acabou, eu sinto isso, né? Os shows sempre cheios, o teatro sempre cheio, o cinema cheio de gente. As pré-estreias nossas foram todas cheias. Imagina, o Cinema Brasília tem 600 lugares. São Luís, no Recife, também um cinema enorme, cheio. Eu acho que esse reencontro do público com a arte coletiva, né? Viver a experiência da arte no coletivo, ele é de muita alegria, né? E eu acho que a gente passou por anos de muita violência, muita tristeza, né, no geral, né? Com esse governo tão agressivo, tão cheio de violência,
e com o contexto pandêmico, eu acho que agora a gente está botando a cabeça para fora para respirar, sabe? E o público responde. E o público brasileiro, a gente adora audiovisual brasileiro, né? Eu acho que essa história de que não gosto de cinema brasileiro é mentira, todo mundo assiste. No jeito amplo, se você pensar, né, os números maiores de views no YouTube no Brasil são de conteúdo nacional. As novelas são um sucesso. Os filmes brasileiros sempre houve grande sucesso no cinema brasileiro. Porque eu acho que a gente quer ouvir português, a gente quer ouvir personagens que têm vivências que a gente se comunica, se identifica. Eu acho que o audiovisual brasileiro é muito amado, é muito celebrado, eu sempre senti isso, assim. Acho que a gente tem vários entraves de logística, de financiamento. Não acho que a questão seja o público, acho que o público quer e gosta. Eu acho que a gente precisa de incentivo e organização para fazer as ideias e os trabalhos chegarem mais ao público. Mas eu vejo o público muito feliz de consumir audiovisual, e teatro, e música. Eu acho que... Eu achava ainda tão absurdo quando essas milícias digitais aí do Bolsonaro, essas pessoas falam, não serve para nada a arte. Não serve para nada. Todo mundo ouve música, todo mundo vai no teatro, vai ao cinema. Claro. Vive sem isso. Ninguém vive, né? O teatro tem 3.000 anos, não tem nenhuma sociedade que vive sem representação cultural, que vive sem representação artística. Isso não existe na humanidade. Então é uma coisa absolutamente essencial. Sem dúvida. Então vamos ao cinema assistir a Batalha da Rua Maria Antônia, filme aí da Vera Egito, que entrou em cartaz no último dia 27 de março e vai estar em alguns capitais. Acessem lá a página do filme para conferir se está na sua cidade aí, para conferir lá no cinema. Então, Vera, obrigado, valeu pelo tempo, sucesso com o filme e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Eu me chamo Carolina Porto. Eu sou uma mulher mãe preta de terreiro. Sou de João Pessoa, Paraíba. Atuo enquanto produtora cultural, diretora de produção de cinema e audiovisual. E estou representando a coletiva de mães Pátria Mamá, que tem sua atuação com enfoque nas maternidades, nas maternâncias e suas infâncias. Então nós lutamos, nos organizamos nesse espaço e nos fortalecemos para garantir os direitos das crianças e das mulheres mães nessa micropolítica pessoense. Fazemos ações, fazemos festivais com artes integradas, também temos ações que interligam mulheres empreendedoras pensando nessa rede de circulação e de comercialização entre mulheres mães, no sentido desse empreendedorismo materno. E agora aquele recadinho do coração aqui no Bem Viver. A gente compartilha aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. E não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e que já confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O destaque da vez agora é para a Anvisa, que abriu consulta pública para revisar as regras sobre produtos medicinais à base de cannabis.
Ela ficará disponível por 60 dias após a publicação no Diário Oficial. A medida responde à alta demanda por esses produtos no Brasil. O relatório da agência aponta que as evidências científicas sobre eficácia ainda são limitadas. A regulação segue com caráter transitório. Hoje, produtos de cannabis podem ser regularizados como medicamento ou como produtos de cannabis, que têm exigências mais simples. O país tem um medicamento aprovado e 36 produtos regularizados. A Anvisa reforça que é necessário seguir boas práticas de fabricação e controlar os níveis de THC, que devem ser de, no máximo, 0,2%. Acima disso, só para pacientes com doenças graves. A proposta inclui a produção em farmácias de manipulação com critérios de pureza. A venda será restrita a farmácias e drogarias com prescrição médica e controle de qualidade. A agência destaca que a falta de regras amplas aumenta os custos de importação, dificultando o acesso. Também será revisada a norma sobre importação excepcional para uso pessoal. E a gente conversa agora sobre a importância do SUS no combate à violência contra as mulheres. Apesar dos avanços nas últimas décadas, o Brasil ainda encara muitos desafios diante desse grave problema. Dados do Instituto Sou da Paz mostram que, em 2023, houve mais de 4.300 casos de violência armada contra mulheres. O aumento foi superior a 20% em relação ao ano anterior, 2022. O Sistema Único de Saúde, SUS, considera a violência um problema de saúde pública desde 2001. E esse enfrentamento faz parte da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Ela busca prevenir e enfrentar esse problema contra as mulheres, além de diferentes tipos de violência. Isso como casos contra idosos, crianças e outros públicos vulnerabilizados. Mas os resultados mais positivos se mostraram justamente no combate à violência de gênero. É o que aponta um estudo avaliativo recente sobre a implementação da política. Ednilza Ramos de Souza é uma das coordenadoras do estudo e falou sobre o assunto no podcast Repórter SUS. Ela conversou com a jornalista Nara Lacerda. A entrevistada explicou a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Essa política ela é de 16 de maio de 2001. Ela foi homologada, é uma política do Ministério da Saúde que veio como uma inspiração no que a Organização Mundial de Saúde tinha proposto aos países que formulassem suas políticas de combate à violência, uma vez que essa organização, em 1996, assumiu pela primeira vez falar a questão da violência como um problema de saúde pública, em uma Assembleia Mundial. Então, o país, o nosso país, o Brasil, foi um dos primeiros a formular, no âmbito da saúde, do Ministério da Saúde, uma política específica voltada para a prevenção da violência. Essa política ela está norteada por algumas diretrizes, que são 7 diretrizes ao todo que englobam a promoção da saúde e a prevenção dos eventos violentos. Na conversa no Repórter SUS, Ednilza Ramos de Souza destacou a diretriz da capacitação profissional na política. A capacitação de profissionais do SUS para atuar nessas questões, porque a violência é um evento complexo. Não é um evento simplesmente cuidar do ferimento e mandar para casa. Você tem que pensar o que é possível fazer ali, naquele atendimento, que orientações você pode dar, que encaminhamentos você pode fazer, como você pode ajudar aquela vítima, seja ela mulher, idoso, criança, adolescente, ou algum outro grupo populacional que seja mais vulnerabilizado, E esses profissionais precisam estar capacitados para isso, fazer essa escuta qualificada
diagnosticar os casos, que tipo de violência é aquele, o que é que se pode fazer, e que necessidades essa mulher tem, que encaminhamentos é possível fazer. Ednilza Ramos de Souza também destacou a pesquisa que ela coordenou sobre a política. Essa política ela foi avaliada recentemente. Nós concluímos a pesquisa em 2023, eu coordenei essa pesquisa, e nós avaliamos toda a política em relação às suas diretrizes. E verificamos que uma das diretrizes que foi melhor implementada entre aquele conjunto de respostas que nós obtivemos dos municípios, dos estados brasileiros, a melhor diretriz implementada foi a promoção da saúde e a prevenção desses eventos. E isso aconteceu muito, a implementação melhor dessa política, ela ocorreu muito no nível da atenção primária, né, da atenção básica de saúde, né, porque a gente sabe que todas essas ações que a política prevê de prevenção de violência, especificamente em relação à mulher, desde que ela chega numa unidade de saúde, os encaminhamentos que são feitos para outros serviços implica numa intersetorialidade. Aquele olhar naquele serviço de saúde, ele tem que ser interdisciplinar. Então, vários profissionais têm que acompanhar essa mulher, é o psicólogo, é o médico, assistente social, para poder ver aquele caso, o que é que vai ser preciso fazer e de que forma encaminhar melhor. E isso, né, pode ser feito em qualquer nível da atenção, porque as pessoas acham que só pode fazer prevenção de eventos e promoção de saúde na atenção primária. Isso não é verdade. A atenção pré-hospitalar e hospitalar pode fazer, guardadas as especificidades de cada serviço, a prevenção também, né, para evitar que aquele evento torne a acontecer, que aquela agressão que aquela mulher sofreu torne a acontecer, porque a gente sabe que tem, né, vários episódios que essa mulher vem sofrendo, às vezes, por anos, de uma violência, né, que muitas vezes é calada, silenciada, por vergonha, por medo, né, por uma série por falta de acesso ao serviço de saúde. Tem uma pesquisa aqui no Claves, né, onde eu trabalho, que é com mulheres rurais. E a gente vê que essas mulheres vivem também uma série de violência e que não se fala praticamente sobre isso, porque elas vivem praticamente isoladas, né, nas suas áreas rurais, distantes dos serviços de saúde. Enfim, tudo tem que ser pensado. Quem está estudando, quem está atuando no atendimento, tem que pensar nesses vários fatores, né, que influenciam a chegada de uma mulher a um serviço para fazer um atendimento e revelar, né, que aquilo foi uma violência, né, porque muitas vezes essa mulher, ela encobre. Ela diz que ela caiu, ela diz que foi um acidente, ela diz que, entendeu? Porque ela tem vergonha de dizer e apanhou do companheiro. O podcast Repórter SUS segue ainda com muitas outras questões e vale demais acompanhar. Para ouvir, você pode acessar a área de podcasts no site brasildefato.com.br. Bom, e ainda estamos no mês de março, conhecido mês das mulheres. A gente sabe que a defesa dos direitos delas se faz todo dia, né? Mas neste mês especificamente, o eco das lutas costuma ser ainda maior. E isso vale para o Brasil e o mundo como um todo. E nesse embalo a gente acompanha como as novas gerações cubanas estão se organizando nesse sentido. A nossa reportagem acompanhou as sensibilidades e demandas próprias das juventudes na ilha caribenha. Elas estão assumindo a luta pela igualdade de gênero e contra a violência machista. A reportagem é do correspondente em Havana, Gabriel Vera Lopes, com locução de Afonso Bezerra. Nos últimos anos, vários coletivos feministas e da comunidade LGBTQIA+, surgiram em Cuba para combater desigualdades e preconceitos. Eles lutam por uma sociedade mais justa,
num contexto social marcado pela crise e pelo ressurgimento de fundamentalismos conservadores. As gerações mais novas assumem protagonismo nesta luta. Recentemente foi lançada por elas a campanha Aí as Adolescências Livres de Violências Machistas. Fazem parte da campanha oficinas formativas e campanhas de comunicação digital, que são desenvolvidas por jovens com o uso de ferramentas da educação popular. Ariana Cairo, uma das estudantes que integra o projeto, explica a importância de trabalhar com adolescentes. Bueno, porque é importante trabalhar com adolescentes. Bem, é importante trabalhar com adolescentes porque temos quase os mesmos pensamentos e estamos tentando, entre todos nós, nos unir para um bem comum. Como adolescentes, como jovens e como mulher, é importante ajudar outros jovens quando eles estão passando por violência, para que possam buscar ajuda com os mesmos adolescentes que podem entendê-los melhor. Uma parte importante da campanha foca na conscientização dos garotos adolescentes sobre paradigmas de masculinidades não violentas, como conta Kevin Bridon Mesa, um outro estudante por trás da campanha. Para mim é importante porque geralmente se sabe que nós, homens, somos os que exercemos violência contra as mulheres e as garotas. E acho importante que nos capacitemos, que possamos desconstruir esses conceitos machistas que talvez aprendemos em casa com nossos pais, com nossos avós. Que possamos aprender a construir outros conceitos do que é ser homem, no sentido de aprender a criar novas masculinidades, mas que não por ter um conceito diferente, somos menos homens. Na universidade, um dos grupos politicamente mais ativos entre os estudantes é a Rede Feminista. Criada há pouco mais de 2 anos por jovens que estudam na Universidade de Havana, a rede também tem como objetivo conscientizar sobre as desigualdades de gênero, tanto dentro quanto fora das salas de aula. Anabel Antunha, que é uma das fundadoras, explica que o objetivo é contribuir para um feminismo latino-americano e popular, que ajude no projeto social de luta pela igualdade dentro do socialismo cubano. É uma Cuba que se propõe um desenvolvimento diferente, com relações econômicas, sociais e humanas também diferentes. Precisa romper com essa brecha de desigualdade. Acredito também que é sempre importante resgatar o tema da vida coletiva. Acho que isso é algo que nos últimos tempos tem se perdido um pouco no mundo inteiro e nós também apostamos nisso, na vida coletiva, na vida em comunidade. Entre os desafios que as novas gerações enfrentam na construção de um feminismo popular cubano está o resgate histórico do protagonismo e das contribuições, muitas vezes esquecidas, das mulheres do país na Revolução. E o resgate do passado é importante para construir o futuro, como destaca Anabel. Eu acho que outro espaço de luta é recuperar nossa história, reconstruir nossa história com nossas próprias referências, resgatando a memória das mulheres que também foram protagonistas do processo da Revolução. Falo de Vilma, falo de Aidê, mas há muitas outras que talvez não estejam registradas nos livros com os quais nos formamos, histórias de mulheres cotidianas que sustentam o país em que vivemos. E eu acho que sempre é bom voltar à história para saber quem somos e para onde caminhar. Acredito que esse é um desafio novo, uma tarefa pendente para o feminismo jovem em Cuba. Uma tarefa pendente é o feminismo jovem em Cuba. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, em Havana, Cuba, locução Afonso Bezerra. Bom, vale demais a gente sempre mergulhar na história e destacar as origens do 8 de março com a luta das mulheres por direitos. Um exemplo disso são suas relações e proporções mundiais com a Revolução Russa, em 8 de março de 1917. Ou seja, ao contrário do que a maioria das publicidades induzem, como se fosse uma data para dar flor, presente, ou dizer um simples parabéns a uma mulher. Mas ao contrário disso, as lutas antissistêmicas da data não são esquecidas. Ao contrário, em todo o planeta, elas são atualizadas de acordo com os desafios de cada lugar e cada momento.
A edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi de Douglas Matos e minha, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Monize Ravena, coordenadora de áudio e vídeo do BDF. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.